Ao longo da caminhada, você vai ter perdas, mas é comum. Nem todo mundo vai saber entender o chamado de Deus na vida deles. Nem Sansão entendeu. Nem todo mundo vai saber entender o chamado de Deus em sua vida. Salomão não entendeu, por isso se perdeu. Você entendeu agora? Sim ou não, pessoal? E Sansão, que tinha um chamado de Deus, mas não perseverou no que Deus havia determinado na vida dele, para que o chamado dele fosse confirmado. Eu queria dizer uma coisa para você. É natural que todos nós venhamos sentir as dores do nosso percurso. É natural que todos nós venhamos sentir cansaço ao longo da caminhada. É natural que todos nós venhamos sentir a vontade de desistir. De tudo é assim. Você começa a estudar, dá vontade de desistir quando você, começa a estudar no meio do caminho, no meio do ano, você começa a pensar, vou desistir. E quando encontra provas difíceis ou o assunto não é um assunto tão legal, ou você não compreendeu o assunto, se você tiver timidez de perguntar ao professor, porque não está compreendendo, você fica preocupado, não vou conseguir fazer a prova, não vou entender, não vou aprender, eu preciso. Aí você diz, eu vou desistir. Eu digo isso porque ao longo da minha história eu senti vontade muitas vezes de desistir. E digo que algumas que eu desisti por necessidade realmente. Porque tinha necessidade de desistir para começar, recomeçar e para refazer. Porque aquilo que começa torto não dá para consertar depois. Tem coisas que não dá para consertar depois. Você entendeu agora? O que começou torto não dá para acertar depois. É muito raro você conseguir acertar depois. É uma parede que você constrói. Se você não subir com ela aprumada desde o primeiro, segundo tijolo, você não vai conseguir aprumá-la depois. E quanto mais ela cresce, mais pensa ela fica. Não é assim? Porque não foi aprumada desde o início. Então a nossa vida é do mesmo jeito. Se nós não aprumarmos ela desde o início, fica mais difícil de construir. E quando a gente não apruma, não dá para consertar. Se não dá para consertar, o que é preciso fazer? Aí é preciso desconstruir e começar tudo de novo. Então eu já comecei várias e várias vezes, tudo de novo. E se for preciso, começo tudo de novo. E o meu último desafio, que não é o último, na verdade foi um dos últimos desafios, foi ter que enfrentar uma universidade depois de ter parado 20 anos. Mas graças a Deus a vitória foi confirmada. Amém, pessoal? Então preste atenção no que eu vou falar. Não existe nada que não possa ser refeito, principalmente aquilo que não pode ser consertado. O que não pode ser consertado, você não vai tentar consertar. Você tem que fazer de novo, é começar do zero novamente. Cancela tudo, derruba a parede e vamos fazer de novo, aprumando desde o início. Quem entendeu, levante a mão e dê graças a Deus. Então eu quero dizer para você que todos nós passamos por lutas. 2020 foi um ano de luta para todos nós, mas graças a Deus nós vencemos. Mas preste muita atenção em tudo isso. Eu queria trazer a história da nossa igreja. Nós temos 9 anos de igreja Esperança e Vida. Passamos situações mais difíceis, mas superamos, vencemos. O Senhor nos deu muitas vitórias. Muitas lutas nós enfrentamos, difamação, perseguição, mas perseveramos. Acidentes nas nossas vidas pessoais, mas nós nos recuperamos e corrigimos. Nós entendemos a necessidade que nós temos de fazer as coisas. Eu admiro aquilo que as pessoas fazem, mas digo a você de todo o meu coração, eu acho muito mais honroso quando nós fazemos. Fazer é interessante, começar é interessante. Você vê Deus operar na sua vida e confirmar na sua vida que você tem crido, tem orado, tem buscado. Então a igreja do Conjunto Senhora Aparecida tem 5 anos.
Eu estava emocionado ali vendo o meu sobrinho Samuel. E eu vou dizer uma coisa, ele tinha tudo para ser uma tragédia. O Samuel tinha tudo para ser uma tragédia. Eu orava por ele. Falava com o pastor Helenilson. E aí eu posso olhar para ele hoje e ver ele tocando como ele estava tocando, cantando como está tocando, ajudando o pai aqui, como tem ajudado. Se o pastor Helenilson não fizer nada aqui no Conjunto Senhora Aparecida, só em ter salvo o filho e encaminhado o filho já fez grande coisa. Amém, pessoal? Então eu ouço ele cantando, vejo ele tocando aqui, ensaiando, me auxiliando lá também na sede. Quando o Ivanildo falta, ele corre para lá para substituir o Ivanildo. Vê a dona Mona Lisa e os meninos aqui cantando. Eu me emocionei com a simplicidade, mas fazendo bonito. E eu sei que novos talentos vão subir nesse altar aqui do conjunto. Aqui do conjunto. Amém, pessoal? Acredito que vão estar aqui cantando também, não para se exibirem, mas para de fato louvarem a Deus, prestarem um serviço ao Senhor Jesus Cristo. Então essa é a minha fé, esse é o meu desejo. Eu espero que jovens assim como Samuel, pessoas como a dona Mona Lisa, a Bianca e o Júnior, né? Cadê o rapaz? Cadê o rapaz que cresceu demais? Cadê ele? Olha ele lá. O Vinícius, cheguei aqui, o Vinícius era assim, chegava perto de mim assim, me abraçava assim, encostado, de fato encostado aqui. E eu abraçava o pescoço dele aqui, ficava embaixo do meu sovaco, né, Vinícius? Aí agora eu é quem fica embaixo do sovaco dele, quando eu vou abraçar eu fico embaixo do sovaco dele. Então a gente fica feliz de ver essa geração crescendo na igreja. Essas crianças que começaram aqui hoje, começaram quando a igreja veio há 5 anos atrás. Esses meninos que estão aqui crescendo, eu fiquei feliz de ver. Vendo uma geração chegando, né? Bem-vindos, né? E a todos mais que aqui estão. Então, pessoal, a Igreja Esperança e Vida é uma que está se espalhando e nós temos orado para que o Senhor mande trabalhadores. Mas nós temos uma postura diferenciada e aí essa postura é importante porque a gente espanta pessoas interesseiras. Só fica conosco quem de fato quer fazer a obra de Deus, quem acredita no Evangelho, quem acredita em transformação de vidas. Amém, pessoal? A começar pelas nossas. Quem quiser buscar entre nós pastores perfeitos, pode procurar outro lugar, que aqui não existe. Pastor não é perfeito, pastor é um ser humano que também falha e que também se engana, que também erra, que também precisa da ajuda das pessoas, da mão estendida de alguém que entende, compreende. Amém, pessoal? É muito fácil as pessoas atirarem pedras. É muito fácil você apontar o seu dedão para alguém, para fazer crítica, fazer comentários dos mais esdrúxulos ou até tentar desclassificar, desmoralizar ou, enfim, prejudicar, difamar. Isso é muito prático, muito fácil. Mas eu quero ver se você tem a coragem de estender a mão e dizer assim: eu sou seu amigo, eu estou do seu lado. Na hora em que a gente cai, a gente não quer alguém apedrejando, a gente quer alguém que nos dê força para ler. Quando a gente se atrapalha na vida, se embaraça, a gente deseja que alguém venha nos soltar. Até os animais pensam assim. Eu me lembro, quando eu era menino, eu saí para caçar de baleadeira, né? E cheguei em determinado lugar, eu vi uma jumenta, era uma jumenta ou um jumento, né? Deu para identificar. Só sei que a coitada estava lá, era uma jumenta, estava lá enganchada, uma jumenta, esperneando porque a corda se enganchou com uns tocos de manivas. Ela, não sei o que foi que ela se enrolou e sei que a corda encurtou e ela caiu e ficou, e estava morrendo a jumenta. Naquela hora que ela percebeu que eu fui me aproximando, ela começou a se espernear porque ela sentiu que estava mais em perigo ainda. Mas quando eu me aproximei, que fiz um carinho e que disse: calma, estou aqui, vou ajudar. Eu sei que ela não entendia a minha linguagem, mas ela se acalmou porque percebeu que eu estava tentando soltá-la.
até uma jumenta sabe entender e agradece quando alguém vem ajudar. Sim ou não, pessoal? Quanto mais os seres humanos. Eu estou dizendo isso porque nós enfrentamos lutas, eu enfrentei, o pastor Elinilson enfrentou, todos nós e todos naquela vontade de ver a obra de Deus crescer. Eu me enganei com pessoas que estiveram do meu lado, que se dispuseram a estar comigo, e eu dei a mão, estendi a mão para eles. Mas eu digo a você que o fato dessas pessoas não estarem mais, isso não significa dizer que eu deixei de ser quem sou. E nós sabemos a missão que nós trazemos. E nós estamos trabalhando e fazendo o que está ao nosso alcance com um único objetivo. Não pense que é ganhar dinheiro não, porque se eu pagar dinheiro, graças a Deus, eu tenho profissão para me sustentar e viver muito bem, com menos dor de cabeça ainda, se bem que não dá dor de cabeça, porque eu amo fazer a obra de Deus, não faço me sentindo pesado. Amém, pessoal? Não faço a obra de Deus, não pense nisso, olha, eu não faço a obra de Deus me sentindo pesado. É um sacrifício, é um esforço, amém? Mas não me sinto obrigado, não. É uma alegria, realmente é um prazer, é uma satisfação pregar a palavra. A minha tristeza é chegar num culto e não ter ninguém para reunião. Não ter ninguém para reunião. É a tristeza de um pastor, quando ele chega a fazer o culto, ele se prepara, ele ora, aí ele pega o texto, abre a Bíblia e diz: hoje quero falar sobre isso para o nosso povo. Quando ele vem fazer o culto, que chega na igreja, só ele. Aí ele diz: Senhor, quantos pastores começam a sentir uma crise, uma dor, e começam a dizer assim: será que Deus realmente me chamou? E começam a questionar o seu ministério porque têm sido desprezados. Só que não é assim. Nós não somos aprovados pelas pessoas, somos aprovados por Deus. Nós sabemos quem somos e nós sabemos com quem estamos vivendo nossa fé. Se nós estamos bem relacionados com o nosso Deus, não temos por que nos preocupar. Se ninguém quiser nos ouvir, mas nós estivemos aqui, e se não aceitarem a nossa palavra, é como diz o Senhor Jesus: bata a poeira das sandálias e vai para outro lugar. Não foi assim que ele disse? Jesus disse isso. Mas graças a Deus que foi esse o caso aqui do Conjunto Senhora Aparecida, que o pastor Luiz tem trabalhado do seu jeito, tem lutado e tem sido abraçado por todo o conjunto, de modo que todo o pessoal aqui conhece ele. Amém, pessoal? Então quero dizer para você que ele tem muito a fazer, mas ele precisa sim de pessoas que também creiam como ele acredita, pessoas que buscam viver a fé como ele tem ensinado, tem trazido, porque nós sonhamos com a igreja grande. Sonhamos ou não sonhamos? Desejamos ver a nossa igreja chegar ao patamar das outras igrejas que estão por aí. Eu sonho com isso, e eu já disse a você que se Jesus não me tirar antes, eu vou chegar em todo o Brasil. A gente entra e sai até do Brasil, passa para outros lugares, começa pelo Uruguai, que é só do outro lado da rua, né? Depois para o Paraguai, e assim a gente vai invadindo a América do Sul. Amém, pessoal? América Latina, Central, e depois a gente vai chegar nas Américas do Norte, e a gente passa até o Japão, se Jesus não me levar antes. Só se ele me levar antes. Aí quando chegar lá eu digo: Senhor, não consegui porque o Senhor me tirou antes. Amém, pessoal? Mas o que depender de mim, a Igreja Esperança e Vida, ela vai chegar onde nós temos acreditado, temos orado, temos sonhado, e sobre nossas vidas também foi profetizado. Eu recebi profecias a esse respeito. Eu recebi. Mas eu recebi também as profecias das lutas que eu haveria de passar. Você entendeu? Das tristezas que eu teria. Por isso, quando chegaram os momentos, eu não fiquei tão triste, porque eu já sabia que o Senhor já havia me dito, então eu tinha que apenas que aceitar. Mas a palavra é que eu perseverasse, porque aquilo que o Senhor Deus tinha de fazer na minha vida, faria e ninguém impediria. Bastava tão somente que eu me mantivesse em sua presença. Por isso que eu luto para estar na sua presença, para que Ele cumpra na minha vida o que me prometeu, porque eu acredito que aquela palavra não foi de homem. Amém? Não foi uma vez só,
Foram várias e várias situações. Aí quando eu olho para o seu Paulo, fiquei feliz quando vi o seu Paulo dando Rosângela aqui. O seu Paulo é uma das primeiras almas da Igreja Esperança e Vida. Se não a primeira, não, das primeiras. Das primeiras, foi no segundo batismo, seu Paulo. Segundo batismo. O segundo batismo da igreja, o seu Paulo se batizou. A senhora foi no terceiro? Foi no segundo também? Ah, foi mesmo, é verdade. O casal, olha, casal de Jesus. Então veja, esse casal é do início. Dona Maria é fruto da Igreja Esperança e Vida. Amém, pessoal? Então, nós poderíamos contar as pessoas que Deus, através do nosso ministério, sou. E nós louvamos a Deus por isso. Quem entendeu, levante a mão e dê graças a Deus. Então, quero dizer para vocês que esses 5 anos, né, já tivemos até mais gente aqui, sim ou não, pessoal? Já tem até mais gente aqui. Já tivemos mais gente lá na sede. Isso não me entristece, porque para mim a igreja não tem que estar fermentada. A igreja tem que estar cheia de pessoas que acreditam de verdade. Amém, pessoal? Que acreditam. É bom que ela seja cheia de todo tipo de gente, mas a gente sabe que a essência da igreja é aquele que realmente crê. Não é aquele que está ali e faz de conta. É aquele que está ali porque crê, que acredita, entende a palavra e põe em prática. Tem vivido aquilo que tem sido ensinado. Esse é o sentido. Amém? Graças a Deus. Eu queria trazer uma palavra para você, contida aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 35. Hebreus 10, 35. Olha o que está escrito, pode ver na sua Bíblia aí. A tradução que eu estou utilizando aqui é a tradução fiel. A Bíblia fiel. A tradução considerada fiel, uma tradução de 1611, é considerada a mais antiga. A tradução mais antiga, 1611. Inclusive eu estou estudando qual a tradução que se aproxima mais das duas bases dos textos originais, que a Bíblia ela tem origem em 2 textos originais, 2 textos, e esse é um dos mais cridos. Então todas as traduções são legítimas, amém? Toda a Bíblia que você usar, ela é legítima, mas as palavras traduzidas, a que foi mais aproximada é essa que é chamada fiel, de King James. Então eu queria fazer uma leitura para você. Diz aqui, ó: portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Galardão é o mesmo que recompensa. Amém? Amém, pessoal? A sua tradução pode estar diferente, mas observe que é o mesmo sentido. Então, não existe tradução essa história dessa tradução é falsa, essa é verdadeira. Não é, todas são verdadeiras. Só que os termos utilizados, e é o problema do nosso português, não é um problema da escritura, é do nosso português. Amém? Então você está lendo aí a mesma Bíblia, que está dizendo a mesma coisa, com palavras diferentes, com termos diferentes, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa na sua? Seu nome? Leonardo. Estou lembrando de você, Leonardo. Que bom ver você aqui. Agora caiu a ficha aqui. Eu te vendo, eu dizia, rapaz, eu conheço esse rapaz. Agora o teu nome aí me deu. Associei. Que bom ver você aqui. Você mora aqui no bairro? Ah, que maravilha. Tá o mesmo texto? Mesmo texto, mesma coisa. Então veja o que diz a palavra, gente. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Amém? Está assim também do Senhor, São Paulo? Um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. Amém? Então preste atenção nisso. Olha, não abandoneis, portanto, não abandoneis a vossa o quê? A vossa o quê? Confiança. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Então veja,
não abandoneis a vossa confiança, ou coragem, ou a vossa fé. Não abandoneis a vossa confiança, a vossa coragem, a vossa fé, porque a vossa confiança vai trazer uma grande recompensa, um grande galardão. Você necessita de quê? De perseverança. Perseverança, para que depois que fizer ou de ter feito a vontade de Deus, você possa alcançar plenamente o que Ele te prometeu. Depois que você cumprir, fizer o que Deus ensina que você faça, você alcançar aquilo que Ele tem prometido. Amém, pessoal? Então preste atenção, nas muitas vontades de nós desistirmos, nós temos que lutar contra essa vontade. Eu e você, nós temos que lutar contra a vontade de desistir. Nós só podemos desistir daquilo que está nos fazendo mal. Nós só devemos desistir do que nos faz mal, do que nos ofende, do que nos atrapalha e do que atrapalha os outros, do que prejudica os outros. Amém? Você e eu, todos nós, devemos desistir de tudo aquilo que prejudica, que atrapalha a nossa vida e atrapalha a vida dos outros. Desistir disso. Amém? Mas nunca desistir da nossa fé. E nunca desistir daquilo que vai fazer de nós pessoas melhores. Amém? Você e eu, nós não devemos desistir daquilo que nos torna melhores. Nós não devemos desistir de um ambiente que tem nos ajudado a crescer e a melhorar nossas vidas. Você entendeu agora? Agora, nós devemos desistir e sair de qualquer ambiente que esteja atrapalhando a nossa vida e que esteja nos doutrinando a viver uma vida de opressão, a uma vida de fracassos, ou uma vida promíscua, imoral, indecente, indecorosa ou irresponsável. Entendeu agora, pessoal? Nós devemos nos afastar de grupos, de amigos e de ambientes que fazem de nós pessoas ruins, pessoas más. Amém? Por quê? Porque todos nós, preste atenção nisso, todos nós somos influenciados pelo ambiente em que a gente mais frequentar. O ambiente que você mais frequentar vai induzir você a fazer aquilo que eles estão acostumados a fazer. O grupo de amigos que você mais frequentar vai induzir você a fazer aquilo que o grupo está acostumado, habituado a fazer. A palavra de Deus diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Queria até abrir um adendo para dizer uma coisa para vocês. Eu estava em determinado lugar, na universidade na realidade, e nós começamos a falar sobre fé, e chegou uma pessoa que odeia crente, odeia pastor, odeia crente, odeia a igreja, mas não sabia que eu era pastor. Então ele chegou aí e disse: olha, nessas igrejas de crente está cheio de ex-prostituta, só que ele falou um nome mais pejorativo. Está cheio de ex-prostituta, está cheio de ex-bandido, está cheio de ex-ladrão, está cheio de ex-isso, ex-assassino. Ele dizendo isso, pensando que ia me atingir. Eu disse: é verdade, está cheio de ex. A igreja está cheia de pessoas que são ex, inclusive eu era um ex. Eu sou um ex. Eu era um projeto de matador. Ele se arrepiou na hora que eu falei. Eu era um projeto de matador. Depois que eu entrei na igreja, então esse projeto foi eliminado. E aí eu passei a ser um projeto de dar vida, né? De vivificar pessoas, vivificador de pessoas. Amém? Então, quando ele falou isso, eu disse: é verdade. Mas talvez os ambientes onde você frequenta está cheio de ex-moças de bem, que eram moças de bem quando estavam na casa de seus pais, ex-jovens de bem que obedeciam papai e mamãe, ex-mulheres de bem, ex-homens de bem, que nos ambientes que você começou a frequentar que você frequenta e eles começaram a frequentar,
eles deixaram de ser homens de bem. Então precisa da igreja para consertar o mal que vocês têm feito a eles, para que eles voltem à essência. Amém, pessoal? É ou não é assim? Ou eu estou errado? Eu estou errado? Essa é a verdade. A igreja serve para quê? Qual é o papel da igreja? O papel da igreja, meu irmão, é reciclagem mesmo. A igreja é como uma fábrica de reciclagem. Ela pega o sujeito arrebentado que está lá, eu sou um deles, ora. Pega um sujeito que chega na igreja arrebentado, cheio de vícios, cheio de mazela, cheio de demônios, cheio de sofrimento, cheio de dor, cheio de amargura, cheio de ódio, ou não é assim? Entram na igreja, recebem uma palavra de Deus, recebem um conselho, recebem uma oração, ora conosco, participa dos cultos, se fortalece, se renova, é curada, liberta, transformada e parte para a vida. Esse é o papel da igreja, restaurar, porque o Espírito de Jesus, ou Jesus é o Espírito vivificante, não é uma alma vivente. Jesus não é um primeiro Adão, ele é o segundo Adão. E o primeiro Adão era alma vivente, mas o segundo Adão é espírito vivificante. E esse Jesus, que é espírito vivificante, está entre nós. Amém, pessoal? Para curar, para salvar, para libertar, para transformar. Eu sou exemplo disso. Jesus fez um milagre na minha vida que essa semana eu estava comentando e achando engraçado. Uma pessoa fez um malefício ao meu pai e eu me dispus a matar ele. Passei pelo menos uns 15 dias. Toda noite eu armava uma tucalha para ele e não consegui matá-lo. Ele não passava no lugar que ele era acostumado a passar. Com um revólver entupido de bala, eu dizia: eu vou ter que parar ele, que ele vai ter que saber porque ele está morrendo. Não é só atirar nele, não. Eu tenho que parar ele, olhar nos olhos dele e dizer: você vai morrer por isso. Ele tinha que saber porque estava morrendo. Olha para aí. Eu apenas com 17 anos ia me destruir e desgraçar a minha família e a família dele também. Não é verdade? Só que nesse meio termo, minha mãe orando por mim, ó. Toda noite ela orando por mim, 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 me entregando a Jesus. Me entregando a Jesus. Resumindo a história, não consegui. Aquele negócio começou a sair do meu coração. Você entendeu? Eu não tinha falado para ninguém isso, mas começou a sair. E eu encontrei Jesus, fui para a igreja, me converti. Aí isso saiu do meu coração e essa pessoa eu nunca mais vi na minha vida. Eu estava com 17 anos, com 35 anos eu estava já convertido, já pastor, pregando o evangelho. 35 anos eu estava realizando um batismo, eu estava lá em Taquarã. Aí eu vim para cá para nós realizarmos um batismo que realizarmos conjunto lá no Clube dos Motoqueiros, quando eu era da Igreja Santa. Amém? Aí de repente estou batizando, aí vai entrando aquela fila de gente para se batizar. Aí estávamos eu aqui, eu assim, o pastor Dilson e o pastor Warley. E nós começamos a batizar. Aí de repente, quando eu olho, batizo uma pessoa, que eu levanto a cabeça, quem vai entrando para ser batizado? Quem vai? O homem que eu quando eu tinha 17 anos, 18 anos atrás, né? É isso? Há 18 anos atrás eu tinha amado Tucaio para matar ele não sabia. A prova que eu tinha realmente me transformado era aquela, sim ou não? É ou não é? A prova que Jesus realmente me transformou. Ele vai entrando. Aí quando ele vai entrando, aí chega perto de mim, olha nos meus olhos e diz: me batize, pastor. Emocionado, cheio de vida, cheio de emoção, os olhos marejando de lágrimas. Amém, pessoal? Eu também me emocionei naquela hora, agradecendo a Jesus, porque Jesus me livrou de ter tirado aquela vida. Amém, pessoal? Aí a moral da história, ele veio me procurar
Quando eu vejo ele descer, se eu fosse aquele de 17 anos, 18 anos atrás, o que eu faria? Essa é a hora, aqui afogado, não era? Caiu na armadilha, botava assim embaixo dos pés e deixava ele lá, fazia quando não tinha nem acontecido. Mas não era isso. Ele veio, fiz questão de segurar nas mãos dele, batizá-lo. Tirei da água, olhei para ele, abracei ele, disse: siga em uma nova vida, meu irmão em Cristo. Olha o que Jesus faz. Esse é um testemunho que eu vou carregar para a minha cova. Então quero que você compreenda, meu irmão e minha irmã, que o que Deus faz na igreja é restaurar, é salvar, é transformar pessoas, é mudar as vidas. E quando Ele muda a vida da gente, Ele muda para fazer da vida da gente, fazer da gente pessoas melhores para o mundo e para Ele sobretudo. Amém, pessoal? Para que você se torne sal da terra e luz deste mundo. E travamos as nossas lutas para chegarmos onde nós chegamos e termos as vitórias que nós temos tido. Graças a Deus. Então quero deixar claro para você: não abandone a sua fé, não abandone a sua confiança. Você necessita de perseverar. Você está aqui com o pastor Elenil, segure na mão dele e diga: pastor, vamos juntos. Quantas pessoas Deus quer usar e elas se recusam, sempre estão fugindo. Ontem uma pessoa disse para mim: pastor, Deus, eu recebi uma profecia, uma pessoa disse a mim há tantos anos atrás, de que Deus tinha um plano para realizar na minha vida, um projeto para realizar na minha vida, e Ele quer me servir. Eu digo: Ele quer mesmo, essa pessoa está certa, quem profetizou direito, Deus quer realmente. E Ele trouxe a senhora para a igreja, Esperança e Vida, para preparar a senhora para o que Ele quer fazer. Seja firme até o fim. Pastor, quando é que eu vou saber que Deus está cumprindo? Apenas vá se dispondo e deixe Ele fazer. Não espere. É que muitas das vezes a pessoa já tem calculado: Deus só vai usar a minha vida se for para fazer aquilo outro. Aquela história que eu postei no grupo dos pastores, né? O pastor que fracassou. Você entendeu agora, pessoal? O culto que ele pensou que foi um fracasso foi justamente aquele que ele tinha salvo muitas e muitas vidas. Você entendeu? Pare para pensar. Você é alguém que Jesus quer usar na obra dele. Preste atenção nisso. Você não está aqui à toa. Deus te trouxe aqui porque Ele quer fazer algo grande na sua vida. Eu sei que Ele quer, porque a palavra dele diz isso, não é profecia tola, é a palavra dele que diz. Mas Ele só vai fazer se você perseverar, se você mantém-se na presença dele. Deus só nos usa se nós nos dispusermos. Amém? Se nós nos dispusermos. Se você não se dispuser, mesmo Deus tendo um plano para realizar na sua vida, Ele não vai fazer. A prova disso é que há um homem chamado Eli. Ele é da linhagem sacerdotal dos levitas, descendente de Arão. Eli. Deus havia dito a Arão que a descendência de Arão seria representante dele em todo o tempo e não faria, ou seja, não faltaria sacerdote dessa linhagem na casa de Deus, no templo do Senhor. E Deus disse a Eli: olha, Eli, não faltará descendente da tua linhagem para substituir a você nesta casa como sacerdote. Deus disse a ele. Só que Eli achou que, já que Deus havia dito, ele podia viver de qualquer jeito, não é assim? Já que Deus disse, então eu posso fazer qualquer coisa, viver de qualquer jeito, e Deus vai fazer o que Ele disse que ia fazer, porque Ele é Deus, Ele não muda. Só que as pessoas não entendem que Deus faz na vida da gente, Deus opera na vida da gente, quando a gente cumpre a parte da gente. Amém? Deus cumpre a parte dele na minha vida se eu cumprir a minha no projeto, no plano. Porque Ele não vai me forçar a nada.
O que aconteceu? Eli, ao invés de se manter firme na presença de Deus, se desviou. E além de se desviar, permitiu que os seus filhos vivessem, praticassem adultério e profanassem o templo de Deus, a casa de Deus. Aí o Senhor foi e disse a Eli: Eli, eu disse a você que seria contigo e não faltaria descendente teu nesta casa, mas longe de mim fazer isto, porque aqueles que me honram eu honrarei, mas aqueles que me desprezam serão desprezados. Entendeu agora? Deus tinha um projeto na vida de Sansão, amém? E o projeto que Deus tinha na vida de Sansão era para fazer dele juiz de Israel. Sansão foi um homem valente, cheio de força, porque o Espírito estava com ele. Mas ele tinha uma parte no projeto porque ele era nazireu, amém? E nazireu nem podia comer uvas, nem podia tomar vinho, nem podia se prostituir, nem podia cortar o cabelo e nem podia tocar em nada imundo, nem comer coisa contaminada. E ele fez tudo isso. Ele comeu o mel de um esqueleto de leão, começou a profanar aí. Pegou na queixada de um jumento para lutar contra os inimigos, começou a profanar e se manchar. Tomou vinho com os incrédulos, entendeu agora? Se prostituiu e foi enganado pela prostituta com a qual estava se prostituindo. O último voto, para quebrar o voto, o pacto do nazireado, o corte de cabelo. E ele foi e entregou o voto àquela malandra e ela cortou o cabelo dele. Ele perdeu a força porque não honrou o Senhor. O Espírito se afastou dele, amém? E ele passou a vida, o resto da sua vida, como escravo, cego e escravo, até um momento em que o cabelo cresceu e ficou do mesmo tamanho. Quanto tempo não passou? Ele já estava idoso. Ele orou a Deus por mais uma vez, arrependido, em um momento de uma festa do falso Deus, no templo desse falso Deus. Ele derrubou o templo desse Deus sobre todos que ali estavam. Morreu ele e todos que ali estavam. Não considero que ele foi um vencedor, ainda que tenham dito assim: mas ele, a Bíblia diz que ele matou mais gente com a sua morte do que enquanto estava vivo. Mas morreu também. Que adiantou? Entendeu agora, pessoal? Então, morreu, perdeu a vida, perdeu o ministério e não libertou o povo dele, que era um projeto de Deus libertar. Está compreendendo? Então veja, o projeto que Deus tem para a sua vida, Ele só vai cumprir se você cumprir sua parte. E a sua parte é essa: não abandonar a sua confiança. A sua parte é perseverar. Igreja Esperança e Vida, anunciando Jesus. Tudo novo se fará.